Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Galera Coop, mais um episódio que a gente fala sobre educação cooperativista, cooperativismo e atitude empreendedora. Eu sou a Fernanda Pedroni, do Instituto Sicoob, sou uma mulher branca, de cabelos longos, um pouco abaixo do ombro, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa marrom e uma calça preta e muito bem acompanhada novamente da minha amiga Louise. Oi, Fê, que bom estar aqui para falar sobre um tema tão legal, né? A gente fechou o último episódio falando que aqui a gente ia falar de práticas cooperativas, práticas para educação cooperativa e chegou a hora, né? Mas antes vou fazer minha audiodescrição. Eu sou Louise, sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos também, estou vestindo uma blusa verde e uma calça preta e estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante. Fê, sabe o que eu tava pensando? A gente tá aqui nesse sofá, olha, ele gira, bem confortável. Você tá aí bem confortável. Nossa, também, eu tô né, em dona casa. Fernanda? Tô vendo. Eu tô completamente na sala da minha casa, o pé no sofá, tô bem tranquila. Que legal, né? E esse ambiente, esse cenário, esse círculo de confiança que a gente vai criando, ele nos permite criar um círculo de aprendizado. Porque olha que interessante, né? Essa conversa mais informal e num ambiente, essa conversa de bate-papo também gera informação, formação e educação, um dos princípios do cooperativismo, e nos permite aprender, né? Quanta coisa legal a gente aprendeu até aqui. A gente já teve duas convidadas muito especiais, daqui a pouco tem mais uma chegando por aí. E o que eu queria falar, para a gente começar essa conversa agora desse episódio, é justamente sobre isso, círculo de aprendizagem. E aí, tomei nota aqui do que muito bem nos ensina Paulo Freire, que ensinar não é passar conhecimento e pronto, né? Que esse conceito de transferir conhecimento nem é bem assim, mas é criar um espaço para que ele seja construído coletivamente. E como que se constrói isso? Com essas trocas, né? Com essas conversas, com esses espaços seguros, com esses espaços de aprendizagem. Às vezes a gente fica com aquele pensamento muito engessado, né? Que aprender é um aluno sentado em sala de aula, anotando o que o professor fala, e o professor nem olhando para o aluno, ele está olhando para o quadro, para escrever alguma coisa para o aluno tomar nota. Preocupado em dar matéria, em vencer com o plano de aula, né, em transferir conhecimento, mas sem se conectar, sem se relacionar com esse aluno ou com o ambiente em que ele está inserido. Eu acho que a palavra da vez, né, para a gente amarrar esse conceito aqui do ciclo de aprendizagem, é isso, conexão. Conexão com a pessoa que está do outro lado, conexão com as pessoas que estão ali, com a vivência e a realidade, para aí sim a gente poder ter alguma troca de aprendizagem, né? A gente estava conversando há algum tempo e você lembrou do José Pacheco falando, né? Que não é nem o aluno, nem o professor que está no centro desse modelo de aprendizagem, mas a conexão entre eles, né? A aprendizagem. A relação que é construída ali. Perfeito. E como isso é importante, assim, aí eu já vou puxar também para um outro assunto da nossa pauta de hoje, que é como a conexão com o território, né? Com o todo, com as pessoas que estão no nosso bairro, com aquele comerciante local, como é importante a gente entender de onde a gente está vindo, para onde a gente vai, aonde a gente quer chegar, assim, isso faz toda a diferença quando a gente fala de construção de relacionamento, conexões, e isso nenhuma IA substitui, obviamente, mas o quanto é importante, né, a gente estar atento também a olhar no olho, a conhecer a realidade, a perguntar, a se, de fato, construir ali uma amizade local. E quem conecta com alguém, né? Ou com a natureza, com o terreno, com o território, com a comunidade que eu faço parte, ou com alguém. Então, esse mapear as pessoas né, as pessoas que estão envolvidas e propor uma solução é fundamental, né? Mais do que fundamental, tá, Louise? E aí aqui eu vou trazer uma história para ilustrar um pouco essa conexão com o território e conexão com pessoas. Também uma história de cooperativa mirim, aconteceu há algum tempo, mas eu sempre gosto de lembrar dela quando eu penso em exemplos de boas práticas. Tinha um terreno que era deixado ali, ele era da prefeitura, mas ele não tinha muito um objetivo, ele era deixado mesmo, não tinha um cuidado, e aí
tudo de ruim que acontecia naquele bairro acontecia naquele terreno. Então o lixo era descartado ali de uma maneira irregular, muito mato, muito bicho, todos os problemas eram ou ocasionados pelo terreno ou as pessoas iam lá e prejudicavam ainda mais o terreno. Então era uma situação terrível. E aí o prefeito, lembrando que tinha uma cooperativa mirim ali na cidade, a gente já falou um pouco sobre isso, quando a gente fala da atitude empreendedora e criatividade, entendeu que os alunos dessa cooperativa mirim poderiam ter uma solução e fez a proposta: olha, eu tenho esse terreno nesse bairro, quero saber se vocês têm uma solução criativa, empreendedora para eles. E no mesmo momento, tá, sem nem questionar, e o professor, suando frio, ouviu as crianças falando: sim, queremos aceitaram agora. O desafio, sem pestanejar. Mas sem nem ver o terreno, sem nem ver a condição de que estava esse terreno. E eles, em alguns meses, realmente tomaram assim a conta desse terreno, eles transformaram o terreno em uma horta comunitária, a coisa mais linda, com alfaces enormes, morangos muito saborosos, diversas verduras, legumes, frutas, e esse terreno que antes era tão abandonado, ele virou um ponto de encontro da comunidade. Se estabeleceu ali um relacionamento. A comunidade, a comunidade que eu falo, o bairro ali, né? As pessoas que moram em torno se encontraram nesse terreno num momento difícil. No momento em que o bairro era marginalizado, em que eles não tinham motivos para se orgulhar. E ali tem uma horta comunitária funcionando, que nasceu das crianças, mas que mais que isso foi abraçado por todos, assim, eles começaram a se conectar, né, com a natureza, entre eles, e isso é maravilhoso. Você me lembrou de um conceito, eu tinha até anotado para comentar, de laboratórios vivos, né? A gente falou do ciclo de aprendizagem, falamos, né, dessa questão de gerar conexão e por meio da conexão se estabelecer uma aprendizagem, né, conectada mesmo e baseada na vivência do outro. E esse conceito de laboratório vivo, que é super interessante, que para mim vai muito ao encontro do exemplo que você trouxe, traz isso também, como o próprio nome diz, é essa aprendizagem viva acontecendo ali no dia a dia. E esses dias eu escutei um experimento de uma professora que conversa muito com o que a gente está falando. O experimento era a professora trabalhando com crianças na primeira infância, eu não me lembro a idade, mas acho que era algo em torno de 6 anos, bem novinhas, né, por aí. E essas crianças, elas tiveram uma vivência com folhas. Então, basicamente, a conexão era criança-natureza e elas tinham que observar o movimento das folhas. As folhas caindo na árvore, as folhas no rio. E o que me chamou a atenção foi a descrição dessas crianças na interação com o mundo, né? A pessoa que apresentava esse experimento trazia justamente isso. Como que ela tá ali aprendendo pela primeira vez. É por isso que a criança, né, fica falando: olha a folha, olha o verde, olha a lâmpada. Ele tá conhecendo o mundo. Tudo é uma grande novidade, né? É como se o mundo fosse um grande laboratório vivo, né, para essa criança ali, bem novinha. E aí, me chamou muita atenção porque a professora convidou a criança a desenhar o que estava acontecendo com a folha. E aí ela desenhou e algumas folhas vieram com carinha feliz. E quando a criança foi explicar por que a folha tinha uma carinha feliz, a criança explicou: ela tá feliz porque ela tá voando. Ou seja, para aquela criança, a folha não estava caindo da árvore porque, enfim, já... Chegou a estação, mudou a estação. Mudou a estação e a folha tem que cair, é um movimento natural, né, um movimento da natureza. Não, ela estava caindo da árvore porque ela sabia voar. E como ela sabia voar, ela era livre e feliz. Então, olha como é interessante, primeiro, a conexão, né, o indivíduo como parte do meio que ele está inserido. Segundo, essa conexão possibilita uma interpretação daquilo que eu estou vivendo e o laboratório vivo, né, permeando toda essa interação e gerando aprendizagem a partir da observação e interação desse ambiente. Isso para mim foi muito interessante, acho que conversa muito com essa vivência das crianças, né? A gente está falando do caso da Cooperativa Mirim com uma outra faixa etária, mas esse laboratório vivo também se deu ali, né? Quando as crianças encontram um problema e aprendem, vivenciam como resolvê-lo, né? Ali na prática mesmo, não é isso? É isso, perfeito, Lô. E falando desse laboratório vivo, é um match
muito bom com educação cooperativista, que traz esse descobrimento, o descobrir das coisas fazendo, né? O próprio programa Cooperativa Mirim é um modelo assim de laboratório vivo, e aí é uma oportunidade também de levar educação cooperativista para dentro das escolas e mostrar como o aprender de forma coletiva, o vivenciar, o ter um espaço ali seguro para errar, para fazer de novo, para voltar, para se arriscar, porque tá tudo bem. Tudo faz parte dessa aprendizagem, né? Então, o exemplo da horta, eu trouxe ele e agora me resgato ele novamente pensando nessa educação cooperativista que traz o coletivo, né? Que faz essa conexão e que a gente vem falando muito sobre essa educação cooperativista e aqui na prática mesmo, né? De como que eu me conecto com o meu ambiente, e aí seja com a natureza, seja com esse terreno que era baldio e agora é uma linda horta aí que dá frutos e alimento para todo mundo, ou seja com os meus pares, os meus colegas que estão comigo nessa jornada, os adultos que estão aqui vivenciando, né, e que estão me orientando a trilhar essa jornada. A educação cooperativista ela acaba sendo boa para todo mundo, reflete em todo mundo. E eu acho que ela vai funcionar quando ela se conecta com a realidade, né? Com a realidade dos alunos, né? No caso dessas crianças, com a realidade dos meus pares, dos meus colegas. Não dá para presumir que todos temos a mesma realidade. Mas quando a gente entra em contato e estabelece essa conexão com o outro, a gente consegue trazer um pouco mais de fit nessa interação, né? Perfeito. E é um sentimento de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, que é muito importante. Total. Eu tô pensando aqui, a gente falou muito de criança, né? Agora a gente deu até um passinho pro lado também das interações e trocas entre adultos, né? Colegas de trabalho, professores. E me veio também um índice, né? Que eu vi recentemente, que é o índice de analfabetismo funcional. Que basicamente ele mapeia o percentual de adultos brasileiros analfabetos funcionais, que nada mais são do que as pessoas que aprenderam a ler, a escrever, a fazer contas matemáticas, mas que não desenvolveram um pensamento crítico sobre as coisas. Então, são pessoas que vão ter dificuldade, por exemplo, de interpretar um gráfico ou um texto irônico, e isso pode gerar decisões mal tomadas ou decisões que não necessariamente corroboram para o bem-estar daquela pessoa. Isso me chamou muita atenção, porque para mim foi um conceito novo, né? A gente conhece muito o conceito de analfabetismo. O não saber ler e escrever. Exato, mas esse analfabetismo funcional me chamou a atenção, não só pelo conceito, mas pelo percentual da população adulta. Embora esse percentual tenha caído nos últimos anos, ele ainda é alto. 29% da população adulta brasileira é considerada analfabeto funcional, ou seja, essa pessoa que sabe ler, escrever, fazer conta, mas não desenvolve esse pensamento crítico. Isso tem a ver muito também com comprar aquela blusinha que você olha que tá R$15,90 e você fala, não, tá R$15, não tá 16? Exatamente, né? Ou então a parcelinha ali de 290, aí você pensa, tá na casa dos 200, mas na verdade tá mais para 300 do que para 200. E isso gera consequências ruins, né? Nas decisões financeiras da pessoa, nas escolhas, né, que essa pessoa vai tomar ao longo da vida. E eu fico pensando, né, quando a gente vai para o conceito de educação, que é isso, educação, né, e voltando no que a gente falou no início desse episódio, da conexão com o outro ali, né, e desse ambiente vivo, que a educação vai muito além de ensinar matemática, português, ciências, que é uma nobre, já é difícil pra caramba e é uma coisa muito importante, mas que ela pode ir além disso e pode gerar essa autonomia funcional para que nós tenhamos, né, cidadãos capazes de tomar boas decisões no ambiente que estão inseridos, né? De forma democrática, de forma consciente e contribuindo para esse bem-estar coletivo que a gente tem falado tanto. Mas agora eu lembrei de um dos princípios do cooperativismo. Gestão democrática. Ok. Será que é tão simples assim? Desenvolver pensamento crítico para tomar decisão. É tranquilinho, todo mundo conversa, todo mundo se resolve, não tem conflito. Pois é, Ana Luísa, essa é uma pergunta difícil, até porque o cooperativismo, as ações, os princípios ali, os valores do cooperativismo estão no nosso dia a dia, né? A gente vê a gestão democrática acontecendo, por exemplo, numa reunião de condomínio, ali numa assembleia, né? E aí, nesses espaços tem conflito. É óbvio que tem conflito.
O que que a gente faz? Como resolve? Como resolve? E aí eu vou deixar o convite para o próximo episódio. Como resolver conflitos com gestão democrática é o que a gente vai falar no nosso próximo episódio. Lembrando que todas as referências que a gente trouxe aqui vai estar disponível no descritivo desse episódio. Louise, muito obrigada. Obrigada a você. E tô sabendo que no próximo episódio tem convidado especial, então acompanha a gente. Até logo mais. Tchau, tchau.